diferentes, nem sempre uma está certa e outra errada. As duas podem estar certas. E as duas podem estar erradas ao mesmo tempo. O difícil é a gente saber qual erro cometer e qual acerto escolher. Já faz 10 anos que eu conheço a Jaqueline. E desde o primeiro dia que eu a conheci, eu gostei dela. Muito. A Jaque era uma mulher muito inteligente, muito divertida, muito bonita também. Estranho seria se eu não me apaixonasse por ela. E para minha sorte, ela também se apaixonou por mim. E nós começamos a namorar. Depois de alguns meses, eu a pedi em casamento. E menos de um ano depois da gente ter se conhecido, a gente já estava casado. O nosso relacionamento sempre foi muito bom, muito saudável, tranquilo, gostoso. A gente se entendia, sabe? A gente se dava muito bem. E por alguns anos, nós curtimos a vida a dois. Uma vida muito boa. Aí, depois de um tempo, a Jaque engravidou do nosso filho, o Luquinhas. E durante aqueles 9 meses de gravidez, e também depois, nos primeiros meses do nosso filho, a gente viveu uma fase maravilhosa. E aí, na sequência, eu não sei dizer para você o que aconteceu. Porque o meu casamento mudou. Mas mudou completamente, começou a degringolar. No começo, eu achei que era uma adaptação pela chegada do nosso filho. Até pela exaustão, cansaço, preocupação demais, uma responsabilidade tão grande, uma mudança de vida, né? Mas mesmo com o tempo passando, as coisas não melhoravam. A Jaqueline se transformou numa pessoa insuportável. Sabe, implicava com qualquer coisa. Briguenta, arrogante, controladora e muito amarga. Isso não sou só eu que estou falando, viu? Ninguém entendia por que ela tinha mudado tanto. Até os meus sogros viviam me ligando para tentar entender o que estava acontecendo com a Jaque. E além deles, todos os nossos amigos começaram a se afastar. Olha, eu cansei de conversar. Eu cansei de perguntar para ela o que estava acontecendo. Eu implorava, sabe? Jaqueline, me fala, me fala. Mas não tinha explicação. Ela só tinha se transformado numa pessoa desagradável. Era isso. Impressionante. Mesmo assim, olha, eu tentei, viu? Tentei muito salvar o meu casamento. Tentei muito mais pelo nosso filho, que era pequeno. Eu não queria nem pensar em destruir a nossa família. Mas por conta disso, eu acabei empurrando aquela situação com a barriga. Por meses. Depois anos. Anos vivendo aquela agonia ao lado da minha mulher. A gente nem era mais um casal. Mas mais pelo Lucas, eu continuava casado. Até porque, como mãe, eu não tinha o que falar da Jaque. Ela era incrível para o nosso filho. Quando o Lucas já estava com 5 anos, um fato fez com que eu começasse a finalmente pensar seriamente em me separar. E tudo aconteceu porque entrou no meu trabalho uma funcionária nova. E eu vou te falar, viu? Eu gostei bastante dela. Ué, o que te prende? É complicado, né, Estela? Eu tenho um filho de 5 anos. Eu não tenho dúvidas. É muito difícil mesmo, mas olha, eu sou uma filha de pais separados e o que eu posso dizer é que eu lamento que eles tenham demorado tanto tempo para se separar, sabia? Sério? Mas por que você está falando isso? Porque eu cresci numa casa cheia de brigas. Tinha muita discussão, falta de respeito. Eles se odiavam e também não queriam se separar por minha causa. Mas aí eles não viam que pra mim era muito pior viver naquele ambiente com eles brigando o tempo todo. Sério, Danilo, o melhor que você faz pelo seu filho é mostrar que não é normal viver um casamento sem amor. A Estela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas era muito difícil imaginar que eu teria que sair de casa e me afastar do meu filho. Mesmo que eu soubesse que ia ser um pai presente, não morando junto é sempre mais complicado. Era isso que me prendia. Mas a partir do momento que a Estela entrou na minha vida, eu tive um incentivo
Um incentivo a mais para começar a pelo menos me mexer. Eu estava completamente apaixonado por ela. Cada dia mais, aliás. Ela era tão perfeita. Eu juro que eu nunca tinha sentido por ninguém o que eu estava sentindo por ela. Principalmente porque a Estela era uma mulher de muito caráter, de princípios. E ela me amava. E sabia que eu também a amava. Mas em nenhum momento a gente chegou a ter alguma coisa, porque nenhum de nós queria ser desonesto. Eu te amo, Danilo. Eu te amo muito. E eu te prometo que nós vamos ficar juntos. E nós vamos ser tão felizes, mas tão felizes. Mas só quando você sair de casa. Eu sei. Eu também não faria nada assim. Até porque a Jaqueline não merece. Por mais que o amor tenha acabado, eu tenho muito respeito por ela. Muito. Então termina logo esse casamento. Não é justo com ninguém continuar vivendo assim. Nem comigo, nem com você, nem com ela. Eu sei. E nem com seu filho. Coitado. Fica vendo vocês brigarem, se maltratarem. Eu, hein? Chegou num ponto que eu estava decidido. Eu ia falar com a Jaqueline. Não dava mais para adiar. Só que bem nessa época, ela começou a ter umas dores nas costas. E essas dores faziam com que ela ficasse ainda mais mal-humorada e irritada. Então eu achei melhor esperar passar aquela semana de estresse para que a coisa não piorasse ainda mais. Olha, eu sei que você pode até achar que eu estava arrumando qualquer desculpa para não encarar aquele problema de frente. Mas eu sempre fui muito pé atrás, até covarde mesmo, principalmente nessa situação. O problema é que os dias iam passando e aquela simples dor nas costas foi ficando cada vez mais forte. Forte a ponto da minha mulher não aguentar, sabe? Ela começou até a chorar de dor. Depois de dias naquela situação, a gente resolveu procurar um médico para ver o que estava acontecendo. E aí, aquela dor, aquela simples dor, se transformou no nosso maior pesadelo. Infelizmente, a Jaque, minha esposa, estava bastante doente. E o que ela tinha não era simples. Pelo contrário, era bem grave. Grave mesmo. Deus do céu, olha. Só de pensar nessa época, sabe? Nesse dia, o dia que a gente recebeu o diagnóstico, a Jaque era tão nova, só tinha 40 anos. E pior, um filho de 5. Nós ficamos muito abalados. E ela completamente desesperada, claro. Aqueles foram os dias mais difíceis, mais complicados das nossas vidas. Muitos exames, muitas consultas, muitas notícias tristes, muito choro, muita incerteza, insegurança com o futuro. Pela primeira vez eu vou falar a você que em anos, hein? Eu e a Jaqueline conseguimos nos conectar de novo. Pela primeira vez depois de muito tempo. Até aquilo acontecer, a gente mal olhava um para o outro. E depois desse diagnóstico, eu senti que aquela Jaqueline bondosa, gentil, por quem eu tinha me apaixonado, ela ainda existia. Era uma situação difícil. Ela estava apavorada. E isso fez com que ela baixasse um pouco as armas. Deixasse de ser aquela pessoa difícil, sabe? Aquela pessoa amarga. Mas é importante dizer que isso não me fazia deixar de amar a Estela, de jeito nenhum. Um dia, a Jaque até me chamou para conversar. E chorando muito, ela me falou que sabia que eu queria a separação. Que ela sabia, que ela sentia. Inclusive, que ela percebeu que eu estava apaixonado por outra pessoa. Mas nessa conversa, ela me disse também que queria muito me pedir para que eu não fosse embora. Ela não queria que a gente se separasse, porque ela precisava muito de mim naquele momento.
Eu entendo, Danilo. Eu entendo. E se você decidir ficar com ela, eu vou até te admirar por isso. Que bom que você entende, Stella. E é bom pra mim, sabe, te ouvir falando isso, porque... Olha, eu tô tão angustiado com essa situação, achando até que você ia querer se afastar de mim. Mas eu vou, Danilo. Não. Eu vou tirar o meu time de campo. Essa história não tem como dar certo assim. Stella, por favor. Olha aqui, entenda. É uma situação passageira, não é pra sempre. É só até... Até o quê, Danilo? Até a sua esposa morrer? Ou até ela se curar? Eu juro pra você que eu entendo o seu lado, mas isso não pode ser um problema meu, entende? Eu não mereço ficar aqui esperando por você, te amando, querendo estar do seu lado, sem saber quando e se você vai ficar comigo um dia. A gente não pode viver uma história de amor enquanto você for casado. Isso eu nunca faria. E eu também não posso te esperar sem saber até quando. Stella, por favor, me entenda, por favor. Eu juro que eu entendo, eu juro. Eu até te admiro por ficar ao lado dela, se essa for a sua escolha. Mas se for assim, Então, eu te peço para que, por favor, não me procura mais. Eu não esperava por aquilo. Eu não esperava por aquela conversa, por aquela conclusão. Eu fiquei sem saber o que dizer. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu amo a Stella. Eu amo muito essa mulher, mesmo sem nunca ter dado sequer um beijo nela. Eu sei que ela é uma mulher especial. Ela é a mulher da minha vida. Sabe quando a gente sente de verdade no fundo do coração? Eu sinto isso. Eu sinto que ela é minha alma gêmea. Olha, eu tenho certeza disso. Mas como eu vou me separar da Jaqueline nesse momento? Que tipo de homem eu seria? Por outro lado, a única coisa que eu penso é... Será que é justo comigo? É justo que eu perca o amor da minha vida depois de ter passado tantos anos lutando pelo meu casamento? Porque eu tentei. Eu tô contando pra você aqui, eu tô abrindo o meu coração e eu tô sendo sincero. Eu tentei ser feliz com a Jaqueline. Ela é que não quis. Mas agora, com essa nova situação, agora, por ela estar doente, eu não posso abandonar, sabe? Eu não posso abandonar essa mulher. Eu não sou ruim. E eu posso dar apoio e suporte para Jaque, mesmo sem estar casado com ela. Eu faria isso. Claro, jogando limpo. Contando tudo e deixando tudo às claras. Mas imagina como eu vou ser julgado se eu decidir me separar. E o meu filho? Como ele lidaria com tudo isso? Com tudo que está acontecendo? O que ele vai pensar de mim no futuro quando ele entender a situação? Olha, depois da conversa, a Stella não está me pressionando. E eu também entendo o lado dela, viu? Quero deixar isso bem claro. Mas como eu decido o que fazer da minha vida, hein? Você entendeu pelo que eu estou passando? Você consegue me entender? Você consegue se colocar no meu lugar?